Nós temos muita satisfação hoje de trazer o Dr. Djalma, está voltando uma maratona de Amsterdã, na Holanda, já fez Paris, já fez Roma, Rio de Janeiro, quem mais vem por aí? Djalma, boa noite, prazer em tê-lo aqui, mais uma vez, cadeira cativa aqui no Arquibancada. Boa noite, ouvintes da TV Maceió, Pedro Correia, TV, é um prazer para mim estar de volta aqui para conversar com vocês sobre esse meu tema predileto, que é a corrida de rua. A mais democrática corrida, a mais democrática... É o esporte mais democrático, na minha opinião, porque vejam bem, você não precisa gastar com equipamentos caros, né, para praticar a corrida, você pode praticá-la em qualquer piso, na areia, na grama, no asfalto, de manhã, de tarde, de noite, homem, mulher, criança, quer dizer, dentro dos seus parâmetros, né? Então, por exemplo, eu pratico a corrida de rua num lugar, na melhor academia de Maceió, que são nas praias de Maceió, e é gratuita. A pista mais linda então, do Brasil. Basta você ter um par de tênis e força de vontade e o céu é o limite. E, inclusive, doutor Djalma, tem gente que corre descalço, né? Não sei se o senhor já acompanhou, já viu. Inclusive, tem maratonista que prefere andar descalço. Já teve alguma experiência com isso? Vejam bem, eu já participei de corridas aqui em Maceió e alguns rapazes, algumas moças correm descalços. Eu até conversei com eles, não, por que você não usa um tênis e tal? Eles disseram que estavam acostumados, desde criança, a andar descalços e não se adaptam ao tênis. Mas eu não, de maneira alguma, porque todos eles se lesionam gravemente. Vai ter problema sério tendão. Entendeu? Então eu jamais correria descalço. O que existe hoje, em termos tecnológicos, né, é o tênis mínimo. O que vem a ser o tênis mínimo? Eles estão diminuindo, os fabricantes, cada vez mais o solado do tênis. Tem alguns que parecem até luvas. Parece uma luva. Ele entra, são tão confortáveis que dá a impressão que você não está usando nada, né? Exato. Quase. Isso é uma tendência. Eu já utilizei uma vez um modelo desse, mas não me adaptei, porque você pisa no asfalto, ele tem depressões, tem pedras, então não me senti bem com aquilo ali. Pode ser que outras pessoas se adaptem mais facilmente a esse tipo de solado. Vamos abrir então para o assinante ligar, Djalma, e a gente tem o prazer de informar que temos 4 livros, tá? E vamos sortear aqui para quem ligar. Os 4 primeiros, né, que ligarem. Pode ser. 4 tem que participar, tem que entrar ao vivo. Falar ao vivo. E nós vamos... Vai ser autografado pelo Dr. Djalma. Enquanto nós vamos falando, Djalma, vamos mostrando primeiro. Então vamos começar por Paris, né? Paris. Então, enquanto o Djalma vai falando aí, imagens da maratona de Paris. Essa maratona foi no dia 10 de abril de 2009, na fantástica cidade de Paris. Eu considero essa corrida uma corrida mágica, porque você passa por cartões postais universais. Deu vontade de parar e... Olha, eu dei uma pequena paradinha, um pit stop ali nas margens do Rio Sena, porque eu fiquei maravilhado com tudo, a Torre Eiffel. Ali é a largada na Avenida Champs-Élysées, a mais famosa avenida de Paris. 40 mil participantes, 40 mil participantes. E muito bem organizada, não houve nenhum atropelo. Temperatura? A temperatura estava muito agradável. Eu estava, como vocês podem verificar, de calça, luvas, né? Porque estava fazendo cerca de 10 graus na largada e terminou por volta de 13 graus. Ali vocês veem um senhor correndo, né, de short, mas eu acredito que ele seja do local, esteja acostumado com o frio. Eu não, eu tive que me preparar. E ali eu corri com a camisa de Maceió, e foi muito interessante, porque vários brasileiros leram Maceió e me parabenizaram, e eu quis fazer uma homenagem a essa cidade que me adotou. Recentemente eu recebi o título de cidadão de Maceió, e eu quis fazer uma homenagem a essa belíssima cidade. E já enquanto a gente vai vendo a homenagem, nós estamos com o Gilberto Flávio na linha. Beto? Oi, Seu boa Madruga, noite, tudo bem, Beto? Boa noite, tudo de bom? Tô aqui de Coruja. Todo dia eu assisto o programa de vocês. Eu tô sabendo. Só que
Eu só fico de coruja, né? Quanto oportunidade eu venho. Como tem um livro agora para entrar, eu entrei para Perguntas aí para o doutor Djalma, o nosso maratonista. Parabéns, estou vendo aqui. Parabéns, doutor Djalma. O senhor não foi votado, o senhor é um cidadão maceuense. É verdade. Com muita honra. Concorrendo a livro também, né? Graças a Deus. Tá, então já vai, o Djalma vai autografar, nós já anotamos aqui. Viu, Beto? Uhum. Mais alguma pergunta para o Djalma? Não, só parabenizá-lo, né? Muito obrigado, Gilberto. Graças a Deus, fazer essa maratona que ele faz é um sucesso, né? É verdade, Gilberto. É um prazer enorme praticar a corrida de rua e atualmente correr algumas maratonas, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, representando a nossa Maceió. Obrigado, Beto. Todo mundo não, né? Participe sempre, viu, Beto? Tá ok, Pedro. Obrigado aí, correr, tudo de bom, PV, um abraço. Muito obrigado, um grande abraço, seja bem-vindo. Diz que correr não é o problema. O importante é saber o preço da passagem para chegar em Paris. Para ir e voltar. Beleza, um abraço bem grande. Obrigado. Vamos, qual é o próximo? Roma? Roma. Vamos lá, então, Roma essa. No ar aí. Roma. Cidade Eterna. Cidade Eterna, é verdade. Lembra ainda de cabeça os monumentos? Lembro. Via Ápia, você começa e termina a corrida, a maratona de Roma no Coliseu, que talvez seja o monumento mais famoso, né? Junto com a Torre de Roma. Pisa, mas não é em o Roma, Coliseu, né? O Coliseu, sem dúvida alguma, é mais conhecido mundialmente do que a Torre de Pisa, que também é um importante monumento, né, na cidade de Pisa. O Coliseu é história universal. Falando em Torre de Pisa... Inclusive o Coliseu, através do Coliseu, é que se criaram as arenas esportivas atuais, né? Exatamente, é bem lembrado. Entendeu? Então O Coliseu foi talvez a primeira grande arena, né? O importante aqui agora com a camisa do Fluminense. Exatamente. Eu, como sempre, presto uma homenagem nessas maratonas, e o Fluminense tinha sido campeão brasileiro, né, em dezembro. Essa corrida foi no dia 20 de março desse ano. Muito justa a homenagem, Exatamente. Eu quis fazer uma homenagem, e interessante é que as cores do Fluminense são as cores italianas. É o vermelho, o verde e o branco também. Então, coincidiu, né? A chegada é no Coliseu, como ele fala, né? Então foi emocionante. Foi uma prova duríssima, porque eu não sei se os amigos conhecem a cidade de Roma, mas a grande parte dela é paralelepípedo, por ser uma cidade histórica, né? Para preservar os monumentos, e muitas subidas. Eu sou um pouco avesso às subidas, às ladeiras e tal. Então, porque alguém já disse também que para descer todo santo ajuda, agora para subir é complicado. É verdade. Né? Mas foi uma prova excelente. Temperatura muito agradável. Estava em torno de 18 graus. Tanto que eu corri de meia de compressão, mas de short. Né? Eu não usei o equipamento mais... Essa prova era de resistência ou de distância? Não, são 42 quilômetros, você tem 6 horas para completar. 6 horas para completar o percurso. Eu completei exatamente em 5 horas e 34. Em Paris, que eu esqueci de dizer... Foi a melhor. A melhor foi agora em Amsterdã. Eu completei em 4 horas e 38. Eu sofri muito nessa prova. Logo no quilômetro 15, eu tive dores na panturrilha. Então eu tive que diminuir o meu ritmo. A minha média de maratona é 4 horas e meia. Então ali eu passei 1 hora a mais, porque foi uma prova difícil. Não só por isso, pelos problemas musculares, mas também pela dificuldade do piso e das subidas. Doutor Djalma, para que o assinante JET, o telespectador, tenha uma ideia da coisa, 4 horas e... É uma média de 4 horas de maratona. Exatamente. Basta que o assinante JET agora, por exemplo, vá para a orla, né, Pedro? Dá aquela caminhada lá, caminhe 1 hora. 1 hora, em ritmo de maratona, só para sentir uma coisa. E depois multiplique, né, por 4 para ver o que é mais ou menos de 10 km por hora. Vamos então falar com o amigo internauta, que a gente tem mais 3 livros. Esse é do Beto, vai ser autografado pelo Djalma. Quem ligar para cá, mais 3 livros, então. E a gente gostaria de agradecer aqui o Remy
O Remy Neto mandou a camisa do Asa lá de Recife. Quem ganhou foi o Alex. O Alex já ligou pra cá. Foi no sorteio, né? Na semana passada. E tá aqui na TV. O Remy prometeu e mandou pelo Sedex. Mandou na quinta, na sexta-feira chegou. O Remy é um torcedor do Asa que mora em Recife e é de fé. Vamos agora a Amsterdã? Amsterdã. Vamos lá então no ar. Pode retornar ali as imagens de Roma, porque eu queria mostrar uma passagem. Tem até uma foto que está em preto e branco. Paulo vai colocar no Essa daí, exatamente. Essa é a Fontana di Trevi. É a fonte mais famosa da cidade de Roma. Onde joga as moedas, exatamente, faz o pedido. Você joga moeda de costas, costas e faz um pedido. E geralmente o que acontece é que quem joga a moeda sempre retorna a Roma. Qual foi o teu sempre pedido? Volta. Isso aí é segredo. É segredo. Fluminense ser campeão aí. Não tem nada a ver com o clube. De novo, não. Tem nada. Agora, o interessante é o seguinte, é que aconteceu isso muito na Maratona de Roma. Não sei se vocês estão reparando ali, que é um local turístico. Então as pessoas passavam na frente dos corredores. Entendeu? Eu passei ali, pedia licença, com licença, eu estou correndo. Entendeu? Então em Roma aconteceu isso muito. Graças a Deus não esbarrei, não bati em ninguém, mas eu vi pessoas que... mas nós tivemos lá na maratona da Olimpíada da Grécia, né? Não, aquilo foi um absurdo, o sujeito entrou, agarrou o nosso corredor, não prejudicou que seria. Qual a tua avaliação ali? Devia ser dada a medalha a Vanderlei? Eu acho que não. Porque, tudo bem, ele foi impedido, mas chegaram 2 pessoas na frente dele. Eu acho que deveriam punir exemplarmente esse sujeito. Era um escocês, se eu não me engano. É o padre. Um padre escocês, né? Ele já se atravessou na frente do Fórmula 1. Foi um absurdo. E, inclusive, é um exemplo que podia acontecer novamente, né? É verdade. Hoje, até com agressões e outro tipo de coisa, né? Eu acho que isso tem que ser repudiado. Próxima parada, então, Amsterdã, foi agora, fim de semana passado, não é isso? Foi no dia 16 agora, domingo retrasado. Em Amsterdã, né? Amsterdã, capital da Holanda, uma cidade belíssima. Na verdade é o centro financeiro da Holanda, não é exatamente a capital administrativa, né? A capital é Haia, né? Não. A capital política. É Haia, exatamente. Bom, aqui, como diz ali, finish, foi a chegada, eu estou ali à direita. As fotos não estão em ordem. O importante o interessante é o seguinte, foi a primeira maratona que eu participei, que eu comecei e terminei no estádio olímpico. Então, a impressão que você tem quando você chega, né, no estádio olímpico para terminar a maratona é que você está participando de uma Olimpíada. É muito bacana. É bem diferente de você correr na rua. O Neildo correu. Tem essa motivação, né? O Neildo dos Anjos correu Roterdã, que fica próximo. Fica a 60 quilômetros de Amsterdã. Aí já estava mais frio, tá com meia de compressão. Não. Ali estavam fazendo 8 graus centígrados. Eu estava com calça de compressão, a bermuda, a camisa de manga comprida e por baixo uma camiseta de compressão e luva. E tem muita gente que se desfaz das roupas pesadas. Por exemplo, esse aí não chegou para Veja bem, você veja o biotipo dele. Ele deve ser finlandês, dinamarquês, holandês. Ele está acostumado com aquilo ali. Eles mergulham em rios gelados. Isso daí para ele não é problema. Para nós não. Eu saí daqui e estava 35 graus. Ali é um moinho, é muito bacana, né? É representativo da Holanda, os moinhos. A Holanda é um cartão postal, maravilha, né, da engenharia. Europa, A verdade é essa, porque ela está abaixo do nível do mar e não é alagada. Amsterdã tem 100 canais, 1000 pontes. Para conter a invasão do mar. Exatamente. Então é um negócio fantástico. Eles são especialistas em pontes, né? Como o Maurício de Nassau fez um bocado em Recife, né? É verdade, ele deve ter visto Amsterdã, lá tinha 1000, em Recife deve ter feito o quê? Umas 10? Umas 10 pontos. Exatamente. Então aqui já é no estádio olímpico. Agora vamos abrir um parênteses para a história. Tanta gente para ser expulso no país, aí os brasileiros expulsaram logo os holandeses, né? Acho que foi um retrocesso, não acha? Veja bem. Tu que conheceu a Holanda agora de perto. Eu acho o seguinte, eu não gostaria de comentar isso aqui agora, mas eu tenho sérias restrições com a nossa colonização. Só tu? Não, eu posso falar por mim. Sim, sim. Eu acho que
o Brasil poderia, por exemplo, vamos dar um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram descobertos 8 anos antes do Brasil. Em 1492 se descobriu a América. Em 1500 se descobriu o Brasil. Como é que está a América? América do Norte, Estados Unidos da América do Norte, como é que está o Brasil? Não é? 8 anos de diferença só. Só 8 anos. A colonização lá produziu melhores efeitos, imagino eu. O pessoal foi com outro intuito, né? O primeiro colégio aqui... Aí já é a medalha. Foram os jesuítas, né? Que fundaram aqui, com quase 300 anos depois da descoberta. Aqueles que não eram aquinhoados não tinham como estudar. Os filhos das pessoas mais ricas iam para a Europa. Europa. Entendeu? Então, o nosso problema de educação começou naquela época. Começou lá. Vem daquela educação época. Aí já é a chegada, né, Bijão? É a chegada no Estádio Olímpico. No Estádio Olímpico. Sensacional. Quando eu bati o meu recorde pessoal na maratona, eu completei os 42 quilômetros em 4 horas, 31 minutos e 11 segundos. 7 minutos a menos. E é bastante, a nota que tem muita árvore. É uma das cidades mais arborizadas que eu conheci na Europa, Amsterdã. Amsterdã. Essas competições internacionais não tem limite de idade, não? Não. Ou não tem faixas assim não, etárias? Não, tem faixas etárias. Eu, por exemplo, quando eu falo o meu tempo, 4 horas, 31 e 11, é um bom tempo para a minha faixa. Eu tenho 57 anos. É claro que eu fiz o dobro do que fez o queniano que ganhou a corrida. Mas isso não me preocupa. Mas que seria, eu vou te fazer uma pergunta bem cumprir. O que seria da grande massa, o que seria daquela meia dúzia de elite se não fosse os 40 não tenha dúvida. Não teria graça. Veja bem, bota só isso pra correr. O importante, é o que eu sempre digo, é participar. Claro. Só perde quem não participa. Não é? E aquele que, por exemplo, em Roma, eu terminei, foi duríssima a prova, foi a prova que eu fiz mais tempo, 5 horas e 34 minutos. Eu terminei a prova, encontrei minha esposa, ficamos ali, conversando, e com 6 horas de prova, tocou uma sineta bem forte, indicando, terminou a prova. Ou seja, aqueles que ainda estavam no percurso podiam sair pelo lado, porque não seria computado o tempo, não ganharia a medalha de participação nem nada. 2 minutos antes disso acontecer, eu vi um camarada cruzar o pórtico de chegada. Ele pulava, ele vibrava, parecia que ele tinha ganho a corrida, e ele ganhou, porque foi um desafio pessoal que ele superou, ele completou. Não é fácil completar 42 quilômetros. Não é fácil, é uma vitória espetacular. Então aquilo me comoveu. 42 quilômetros, não é brincadeira, porque ele foi o último a chegar, entendeu? Faltando pouco menos de 2 minutos para encerrar a prova. E ele estava felicíssimo, porque ele venceu um desafio, ele completou uma maratona. Olha, no mundo, nós temos milhões de corredores, milhões. Mas uma fração desses corredores fazem uma maratona. Não é fácil. Eu escrevi aqui no livro, uma frase, que tem um ditado que diz que todo homem, quando vem ao mundo, para deixar o seu legado, ele tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, não é isso? Eu acrescento, e correr uma maratona. Que é uma experiência. Quando você cruza o pórtico de chegada, você sente... uma sensação. Não, é indescritível. É indescritível. Você superou um desafio difícil, duro. Não é? Próximas etapas? Olha, eu procuro fazer um intervalo entre as maratonas, porque eu já não sou mais criança. E eu pretendo fazer a próxima maratona em abril, já está definido, em abril de 2012. Deve ser uma cidade próxima a Paris, porque eu estou escrevendo um livro sobre Paris e pretendo terminá-lo lá. Então pode ser na Espanha, pode ser na Suíça, até na Itália. Naquele local ali, bem próximo ali. Porque, por exemplo, eu tenho interesse em correr a maratona de Madrid, a de Barcelona, a de Geneve e que são em abril. E na Itália eu não sei ainda se é a de Veneza ou se é a de Florença, que é uma cidade também fantástica, entendeu? Linda, berço do Renascimento, né? E de lá eu vou a Paris e pretendo terminar esse meu livro.
Temos perguntas para o doutor Djalma? Não, tem um recado aqui do professor Felipe, né? Exemplo de superação, o professor Djalma tá parabenizando aí. E a dona Obede tá falando aqui do Correia, dizendo que tava com saudade do Correia. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e gostaríamos de agradecer imensamente a presença do doutor Djalma e tivesse alguma coisa a acrescentar para a nossa audiência aqui, tanto pela TV também como pela internet. Bom, eu agradeço ao convite de vocês, né, para participar dessa mesa honrosa aqui na TV Maceió e sugerir aos telespectadores que pratiquem uma atividade física, qualquer que seja. Tem mais uma pergunta? A corrida de rua. Tem mais uma pergunta para ti? Isso, para finalizar, a dona Beth está perguntando se o senhor paga para correr em algumas corridas, né? Olha, é interessante esse detalhe, né? Você paga a inscrição, claro. Veja bem, como é o nome da... Dona Obede. Dona Obede. Isso. Boa noite, Dona Obede. Amicíssima do Collor. Desceu a rampa com amiga. Eu não sabia. Parabéns, Dona Obede. Todas as corridas, menos uma que tem aqui em Maceió, que eu indiquei, eu dei essa ideia ao prefeito, o prefeito Cícero Almeida encampou, que é o Circuito Popular de Corrida de Rua. Não há inscrição. Não há inscrição. Agora, todas as demais têm inscrição, porque os organizadores têm gastos, né? E tem a premiação também, né? Exatamente, o valor da inscrição é para repor essas despesas com a organização da prova. Aluguel de chip, premiação, camisetas. Agora, os valores não são altos, viu, Dona Bede? Isso, no máximo aqui em Maceió, se cobra R$50 para participar de uma corrida. Mas a média é R$20, R$25. Lá fora os preços são um pouco mais altos. Mas né? Como disse o Correia, não é cara a inscrição, e sim a passagem para ir. Mas veja bem, participar de uma corrida lá fora não é só a corrida, é você viajar, conhecer uma cidade diferente, cultura, povos, né? Aprender história, quer dizer, tudo isso está embutido no preço. A reciclagem, né, pessoal, isso é verdade. Demais. Muito bem, obrigado mesmo, Djalma, obrigado pelos livros, né? Nós estamos aguardando. Tem mais pergunta? Não, só um recadinho pro professor Djalma. O Luciano Mota, o exemplo vem dos líderes. E o André Maturi, professor Djalma, já faz parte do berço esportivo alagoano para o mundo. Parabéns. Muito obrigado a todos aí. Então tá bom, a gente gostaria de agradecer imensamente. Tem que autografar também o livro pro Beto Flávio, né? Eu aproveito para agradecer também o meu, né? Aliás, é o segundo, né? O primeiro eu recebi. Nós vamos chamar então um pequeno intervalo. Vamos agradecer a presença de Djalma. No segundo bloco continuaremos aqui com os nossos assuntos. O doutor Djalma, viu, Pedro? Na próxima participação dele, numa competição assim na Europa, ele vai vestir uma camisa do Flamengo. Já pensou? Flamengo. Ele como tricolor. Eu faço questão de responder essa pergunta. Isso jamais vai acontecer. Grande abraço, então voltamos já. Não sai daí.